essas aspirações, a sua longa experiência pessoal, indicar os grandes rumos para a sua nação. E não mais do que isso. Mas é isso e é tudo isso. Um imperador, um rei, um monarca, tem incomparavelmente menos poder que qualquer presidente da república, mas ele tem, isso sim, um grande prestígio, uma grande influência moral sobre a nação, que vale muito mais para o bem do que todo o poder que uma constituição ditatorial pode dar eventualmente a um chefe de Estado. Ele pode muito mais com a sua influência moral. Os brasileiros se perguntam se não era o caso de restaurar aquele regime magnífico no qual nós tínhamos o chefe de Estado exercendo poder moderador, o poder executivo exercido através de um primeiro-ministro, naquele tempo chamado presidente do Conselho de Ministros, o poder judiciário, o poder legislativo era bicameral, Senado e Câmara dos Deputados, havia também as assembleias provinciais e, sobretudo, as câmaras municipais. O poder judiciário com a sua autonomia inteiramente assegurada, com a tríplice garantia do juiz, irredutibilidade de seus vencimentos, irremovibilidade e vitaliciedade. O imperador, o que fazia nesse contexto? Ele exercia o poder moderador, isto é, ele era o fiel da balança, aquele que mantinha o equilíbrio político da nação, aquele que garantia que as regras do jogo seriam seguidas. Ele tinha um papel semelhante a um maestro numa orquestra. O maestro não toca nenhum instrumento, mas ele rege aquela orquestra. Ele faz com que todos os músicos coordenem os seus instrumentos naquele conjunto e cada um ter tudo de si, inspira aquele conjunto a dar tudo de si. O poder moderador é exatamente aquele que rege, aquele que orienta, aquele que indica os grandes rumos, que faz com que aquele conjunto chegue ao seu fim. Havia na monarquia também um outro órgão, que hoje teoricamente existe, mas ninguém sabe, mas naquele tempo era prestigiado, um Conselho de Estado. É por isso que até hoje há tantos brasileiros, possivelmente entre os que estão aqui presentes, há algum descendente, algum conselheiro do Império. É um conselho de sábios, de pessoas exponenciais nos vários setores da atividade humana, que eram chamados a assessorar o imperador. E vejam a sabedoria do regime. Esse conselho não tinha uma autoridade própria e não podia impor as suas decisões, as suas conclusões. Mas, se o imperador tomasse uma decisão sem ouvir previamente o chefe do Conselho de Estado, essa sua decisão era constitucionalmente nula. Ele era obrigado, por Constituição, a ouvir o Conselho de Estado. Era esse o equilíbrio perfeito do sistema brasileiro. E os brasileiros perguntam, será que a solução para os problemas atuais não é restabelecer esse regime harmônico, orgânico, esse regime que correspondeu exatamente à evolução histórica dos usos e costumes da nossa nação? Esse regime que hoje dá provas de vitalidade nas nações que existem. E esse número de brasileiros vai crescendo. Bastou que fosse restaurada a nossa liberdade política, que começasse a falar de monarquia, que aquilo que para alguns, no primeiro momento, era tratado um pouco como chacota, passou a ser encarado como uma realidade e como uma esperança e um número crescente. As pesquisas de opinião são espetacularmente favoráveis a nós. A Datafolha, a Folha de São Paulo, que é insuspeita de querer favorecer a monarquia, tem feito uma série de pesquisas. Em abril do ano passado, o resultado foi 13%, em maio do ano passado 15%, em setembro já 19%, e agora a última pesquisa publicada é 23%, quer dizer, praticamente um quarto do eleitorado antes de iniciar-se uma campanha junto ao grande público, que é um resultado espetacular. Nas favelas do Rio, pesquisas feitas pela BBC News, que é a televisão britânica, publicada pelo Jornal do Brasil, eu tenho aqui, 2/3 dos favelados manifestaram pela monarquia. Em Curitiba, na Rua das Flores, chamada Boca Maldita, mais da metade dos transeuntes, uma pesquisa feita pela CUP do Paraná, mais da metade dos transeuntes manifestaram pela monarquia. Em Sobral, no Ceará, a mesma coisa, foi feita uma pesquisa pela Universidade do Vale do Acaraú. Mais de 53% da população já se manifestou pela monarquia. Daí, exatamente, nós temos a esperança de que, com a ajuda de Deus, nós poderemos ver a nossa pátria, depois do plebiscito, retomar as vias de sua história que jamais deveria ter abandonado.
quer dizer, retomar o caminho do qual ele se extraviou. A República foi um acidente de percurso. 100 anos na história de uma nação equivale a alguns meses na história de um homem. A República foi um extravio curto na história do Brasil. E nós temos esperança de, com isso, poder restaurar o Brasil, fazer com que o Brasil volte a ser uma nação respeitada, fazer com que o Brasil seja realmente aquela grande potência que ele é chamado a ser, que está nos desígnios de Deus que ele venha a ser, e que está no sonho de todos os brasileiros. Porque os brasileiros têm dado uma prova de sabedoria admirável em meio a essa crise. Nunca o povo sofreu tanto com a situação atual. E o que nós encontramos no povo brasileiro? Ambiente de revolta, saqueios, saques de lojas, queimar automóveis nas ruas? Não. Os brasileiros, segundo uma pesquisa publicada pelo Estado de São Paulo alguns dias atrás, estão procurando na sua história uma lição, uma solução para os seus problemas. E segundo o Estado de São Paulo, numa pesquisa publicada alguns dias atrás, quando se lhes fala de monarquia, o conjunto dos brasileiros vibram com essa perspectiva. É por isso que nós temos percorrido esse grande, esse querido e esse tão sofrido Brasil, nessa pregação para exatamente despertar essa esperança, para que nós nos unamos todos numa união sagrada, nessa grande epopeia, para construirmos o Brasil de nossos sonhos. Essa é a mensagem que eu lhes trago aqui em Caçapava, nesta manhã, nesse ambiente tão ligado às nossas tradições, que é a Fundação Nacional do Tropeirismo. Agradecendo ao convite que me foi feito para lhes dirigir essa palavra, e estou inteiramente à disposição para responder a toda e qualquer pergunta que queiram me fazer. Eu tenho insistido muito, a característica principal da monarquia é que na monarquia a nação é uma grande família. Nós estamos numa crise, nós estamos num momento difícil, o Brasil está procurando soluções, vamos fazer um conselho de família, vamos trocar ideias, pergunte o que quiserem, manifestem suas perplexidades, suas dúvidas, suas objeções, livremente, sem receios, para trocarmos ideias sobre isso. Desde o general, o reitor, o presidente da fundação, as senhoras muito especialmente, eu estou inteiramente à disposição para todos, para nos responder qualquer pergunta. Minhas senhoras e meus senhores, muito obrigado. Quem gostaria de fazer alguma pergunta? Pois não. Pois não. Gostaria de saber, em relação à monarquia, qual é basicamente a diferença entre o regime monárquico e o regime parlamentarista? A monarquia, como eu disse, é monarquia constitucional e parlamentar. O parlamentarismo só é autêntico com monarquia. Por quê? Vamos primeiro aos fatos. A grande diferença que existe entre parlamentarismo republicano e parlamentarismo monárquico é que, na monarquia, o chefe de Estado tem uma posição suprapartidária. Ele não tem partidos, ele não depende de grupos de interesse. Ele não foi eleito em função de conchavos políticos. E ele pode ser aquele juiz supremo que garante que a vontade livre e espontânea da nação, manifestada por ocasião das eleições, seja respeitada na formação das maiorias parlamentares. Numa república, o presidente da república é eleito numa eleição direta ou indireta por um partido político ou por uma coligação de partidos políticos. Ele, uma vez no poder, inevitavelmente vai tender a favorecer a sua facção política e, portanto, vai falsear as regras do jogo de cima para baixo. Ele será o grande eleitor e não se poderá ouvir, auscultar a vontade real da nação por ocasião das eleições. Portanto, parlamentarismo puro só com monarquia. Isso todos os políticos reconhecem. Eu, há poucos dias atrás, participei de uma reunião no Senado Federal, em Brasília, com um grupo de senadores e deputados, exatamente para discutir do plebiscito, a regulamentação do plebiscito, entre os quais haviam alguns monarquistas e outros republicanos. E mesmo os republicanos, quando se referiam ao parlamentarismo puro, eles se referiam à monarquia. Imagine, por exemplo, um regime parlamentarista no Brasil com, digamos,
Presidente da República, eleito pelo voto direto, Horácio Quércia, 45 milhões de votos. E primeiro-ministro, Mauro Benevides. Quem vai mandar na nação? Primeiro-ministro ou para o presidente da República? Ele, com 40 milhões de votos, vai impor continuamente a sua vontade. Não será um parlamentarismo autêntico. Um presidente da República, na melhor das hipóteses, ele é pai de sua facção e padrasto da facção política, da facção contrária, quando não é carrasco. Na monarquia, o chefe de Estado tem uma posição suprapartidária, não pertence a esse ou aquele partido. Ele se limita a garantir que as maiorias se formam de acordo com o resultado das eleições e que o governo realmente represente a vontade da maioria. Porque existe exatamente a diferença entre chefe de Estado e chefe de governo. No parlamentarismo se faz essa distinção. O presidente da República, no parlamentarismo, é chefe de Estado. O primeiro-ministro é chefe de governo. Na monarquia, o imperador é chefe de Estado. O primeiro-ministro é chefe de governo. Quer dizer, parlamentarismo autêntico só com monarquia. Meu nome é César Augusto Alvarenga, eu sou diretor da Associação de Jovens Agricultores do Brasil. A minha pergunta é com relação à reforma agrária. O que a monarquia parlamentarista teria a dizer sobre a reforma agrária e o problema da agricultura brasileira que anda aí numa situação dificílima? Pois não. O problema do Brasil não é de reforma agrária, o problema do Brasil é de colonização. Reforma agrária não deu certo em lugar nenhum no mundo. Hoje nós vemos os russos reconhecerem que a causa da fome e da miséria do seu povo, reconhecerem oficialmente, foi a reforma agrária, a tal ponto que legalmente, juridicamente foi revogada a lei da reforma agrária. A mesma coisa se deu no México, em que foi revogada a lei da reforma agrária. A mesma coisa se deu no Chile. Em todos os países do mundo em que foi implantada a reforma agrária, foi um desastre total. Não há uma reforma agrária que tenha dado certo no mundo. Eu desafio a qualquer pessoa, eu já tenho lançado esse desafio em todos os ambientes possíveis e imagináveis, que me apresente uma reforma agrária que tenha dado certo. Não existe. Porque exatamente a reforma agrária cria na agricultura um clima de instabilidade, de insegurança, pelo qual o agricultor não vai investir. Se eu considere agora com a mudança de governo que houve. Viram no jornal de ontem que quem vai assumir a liderança do governo na Câmara dos Deputados será o deputado Roberto Freire, do PCB. E o Pedro Simão no Senado, que também é um homem de extrema esquerda. Toda a estrutura da nação vai se modificar com a atual Constituição, que estabelece no Brasil nem mais nem menos que os kolkhozes russos. Eu não estou exagerando nessa minha afirmação, eu provo a quem quiser. Eu vejo que alguns estão um pouco perplexos com essa minha afirmação, eu vou prová-la. Procurem ver na Constituição o que está dito sobre a reforma agrária. A Constituição de 1988. Está estabelecida a reforma agrária no Brasil. Os beneficiários, entre 20 aspas de cada lado, da reforma agrária, vão receber uma concessão de uso. Nunca um título de propriedade. Pela Constituição. Não pode ser dado título de propriedade, apenas uma concessão de uso. Com a obrigação de estar inscrito na cooperativa do Estado. Isso, como é que se chama em russo? Kolkhozes. O que levou a Rússia à desgraça, nós introduzimos na nossa Constituição. Apenas estão isentos da reforma agrária pela Constituição quem? Aqueles que atingirem os índices de produção determinados pelo Estado, aqueles que respeitarem a função social da propriedade e aqueles que respeitarem a ecologia. Os índices de produção determinados pelo Estado sempre são superiores à média da região. A função social. No momento que um agricultor perder uma questão trabalhista, ele poderá ser acusado de não ter respeitado a função social. E o senhor, como agricultor, sabe, eu sei disso também, porque eu passei toda a minha vida no campo, como é difícil não perder-se uma questão trabalhista. E ecologia? Com os loucos do Ibama?